ciclone extratropical intenso se formou sobre o sul do Brasil nesta quarta-feira e avançou para o Oceano Atlântico na quinta, gerando chuva forte e torrencial em diversas cidades e intensas rajadas de vento que chegaram a mais de 100 km por hora. O ciclone se formou pelo encontro de duas massas de ar, uma quente e uma fria. O ar mais frio avançou pelo norte da Argentina com uma alta pressão de trajetória continental, e o contraste se aprofundou no centro da baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul a partir dessa quarta-feira que passou. Os ciclones extratropicais são fenômenos absolutamente comuns no sul do país e ocorrem todos os anos. O período do inverno e da primavera marca a maior frequência desse tipo de fenômeno por conta do maior contraste térmico entre ar quente e frio nas latitudes médias do continente. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as principais características de um ciclone, como ele se forma e quais os tipos de ciclone, qual a diferença entre ciclone, tornado e furacão. Então fica comigo até o final do vídeo se você se interessou pelo conteúdo, mas já deixa um like aí para fortalecer o canal, compartilha com seus amigos e se você gostar do conteúdo aqui do canal, que tem vários vídeos parecidos com esse, você se inscreve aí ativando o sininho de todas as notificações, assim você não perde nada que acontece por aqui. É interessante saber como se forma um ciclone. Numa linguagem bem popular, o ciclone é um tipo de fenômeno que puxa o ar quente e úmido da superfície e joga para cima, formando as nuvens de chuva e ventos fortes. Agora, qual a diferença entre o ciclone e o furacão e um tornado? O ciclone tropical passa a ser um furacão quando supera a velocidade de 119 km por hora. Eles são classificados em categorias que vão de 1 a 5, de acordo com sua força e extensão, chegando até 1.500 km de diâmetro. Dependendo de sua extensão, eles podem ser observados até mesmo de um satélite no espaço. Já o tornado é considerado um dos fenômenos de massa de ar mais forte e seus ventos podem chegar de 100 a 500 km por hora. Porém, ele atinge uma área menor que os furacões, não passando de 2 km de diâmetro. O tornado é formado a partir das nuvens cúmulos-nimbus. Apesar de durar menos tempo, ele permanece mais nas áreas continentais e provocam grandes destruições. Existem pelo menos 4 tipos de ciclones. O primeiro deles é o subtropical. Esse ciclone ocorre com ventos com alta velocidade em locais de clima subtropical. Ele provoca grande volume de chuva e ventos de maior intensidade. Entretanto, não possui frente fria associada à formação e tem seu formato, que é como uma massa de nuvem arredondada. Existe também o ciclone tropical. Como o nome diz, ele acontece em locais de clima tropical e possui grandes taxas de umidade e temperaturas elevadas. O ciclone é acompanhado de intensas tempestades e ventos em alta velocidade. O ciclone extratropical é o tipo de ciclone que ocorre fora da faixa tropical e é formado em regiões com médias e altas latitudes. É acompanhado por fortes tempestades e frentes frias, com chuvas moderadas e ventos fortes. Outro ciclone é o ciclone polar. Esse ciclone se desenvolve em locais com clima polar, com baixas temperaturas. São classificados em ciclone ártico ou antártico. E para fechar essa lista, existe o anticiclone. Essa classificação leva esse nome pois sua formação acontece em um centro de alta pressão. Ao contrário do ciclone comum, ele é associado com condições melhores de tempo e não precisa existir tempestades. Agora que você já sabe um pouco das características de um ciclone, agora vamos aqui a uma grande curiosidade. Qual foi o maior ciclone que já atingiu o nosso país, o Brasil?
Se você não lembra, o dia 28 de março de 2004 ficou marcado como a primeira vez em que um furacão atingiu a costa do Atlântico Sul. O furacão Katrina, ou Catarina, ele atingiu ventos de 180 km por hora, o que o classificou na categoria 3 da escala Saffir-Simpson, que mede a intensidade desses ciclones com base na velocidade dos ventos e vai de 1 a 5. O fenômeno aconteceu em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o seu nome veio da área mais afetada por ele. Ao menos 40 cidades catarinenses foram atingidas. Entre elas, 35.873 casas ficaram danificadas, sendo que 993 foram totalmente destruídas. O Katrina também vitimou 4 pessoas. Ainda deixou 518 feridos, 33 mil desabrigados, 1 bilhão de prejuízo à região e 14 cidades em estado de calamidade pública. Apesar do furacão Katrina ter atingido o Brasil, é um pouco difícil que algo assim aconteça com frequência. Para entender por que só tivemos um registro desse tipo de fenômeno climático, é preciso compreender como os furacões são formados. Eles nascem nos oceanos pela evaporação de grandes volumes de água. A água evaporada cria uma megatempestade, que por sua vez gera uma área de baixa pressão. Já o movimento circular dos ventos é causado pelas massas de ar de alta pressão do entorno que se deslocam para onde há baixa pressão. Só que para isso acontecer, a temperatura das águas precisa estar alta, acima dos 27 graus. E o Atlântico Sul não passa de 26 graus em seu ponto mais quente, que é o Nordeste brasileiro. O furacão Catarina é até hoje considerado um caso raríssimo, pois foi resultado de um ciclone extratropical, uma forte tempestade da família dos ciclones que evoluiu para uma categoria mais severa.